Ellen White era contra o estudo das línguas bíblicas? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de conversar sobre Ellen White, uma das figuras mais controversas, polêmicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No estudo das religiões, há quem diga que Ellen White foi tremendamente abençoada e usada por Deus. Há também quem diga que Ellen White foi uma pessoa maluca, usada pelo diabo e etc. Dentro de um contexto adventista do sétimo dia, porém, existem amplas discussões sobre a obra de Ellen White, aquilo que ela considera correto ou não para a espiritualidade da igreja, a missão da igreja, para aquilo que seja da vontade de Deus para com a igreja. E uma das discussões tem que ver com o estudo da Bíblia e com esta questão de um estudo mais profundo em termos teológicos e que também vão envolver a utilização dos textos hebraico, aramaico e grego das línguas bíblicas originais. Geralmente essa questão ela é evocada por algumas pessoas que acreditam que o conhecimento dessas línguas e o conhecimento da teologia mais acadêmica, etc., acaba gerando um certo academicismo, um certo intelectualismo, uma arrogância teológica e que afasta muitas vezes o adventismo do sétimo dia de uma fé mais prática, mais simples, mais tranquila, que todo mundo possa entender, e aí o grego, o aramaico, o hebraico não todo mundo pode entender, e torna a teologia muito elitista, só de um grupinho de teólogos e etc. E a gente, na verdade, tem que desconsiderar tudo isso e simplesmente manter uma fé simples, né, etc. E por aí. E as pessoas que acreditam dentro desta ideia, desta direção, elas buscam textos de Ellen White para corroborar a sua compreensão de que a teologia acadêmica, o mais profunda, e especialmente que lide com as questões dos textos originais, não são assim recomendadas por Deus da parte de Ellen White e etc. Tá bom? Então, eu gostaria de separar alguns textos aqui e ler para vocês sobre algumas dessas questões relacionadas a isso. Então, o primeiro texto, Conselhos sobre Escola Sabatina, página 38, Ellen White escreve assim: uma das razões por que muitos teólogos não têm melhor compreensão da Bíblia é porque eles fecham os olhos para as verdades que não lhes convém praticar. A compreensão da Bíblia não depende tanto da força intelectual posta ao serviço do seu estudo, quanto da singeleza de propósito, do sincero desejo de conhecer a verdade. Essa citação não fala do estudo do grego, do hebraico, etc. Ok. Mas ela fala um pouco dessa questão dos teólogos, né? Muitos teólogos fecham os olhos para verdades inconvenientes. Muitos teólogos, muitas vezes, ao não querer praticar tal coisa que está na Bíblia, encontram argumentos racionais, elaborados e teológicos, e o grego e o hebraico, não sei o quê, para escapar da força dos textos bíblicos. E ela diz, para a gente compreender a Bíblia, não basta tanto de força intelectual, o que importa é a gente ter um propósito singelo e realmente o desejo de conhecer a verdade. Outra citação, A Ciência do Bom Viver, página 442. Ela diz assim: em alto grau, a teologia, segundo é estudada e ensinada, não passa de um registro de especulações humanas, servindo apenas para escurecer o conselho com palavras sem conhecimento. Jó 38, verso 2. Com demasiada frequência, o motivo de acumular esses muitos livros não é tanto o desejo de obter alimento para a mente e para a alma, como a ambição de se relacionar com filósofos e teólogos, o desejo de apresentar ao povo o cristianismo em termos e frases eruditos. A crítica de Ellen White aqui, ela é muito interessante e ela revela algo de fato problemático no mundo cristão. Você tem como agentes da revelação bíblica homens muito simples, como um Pedro, um João, um Amós, etc., apesar de haverem pessoas um pouco melhor qualificadas do que esses homens, por exemplo, um Lucas, um Paulo, um Isaías, um Moisés, pessoas que demonstram uma educação um pouco mais ampla assim, na sua forma de falar, no seu discurso, no seu vocabulário e etc.
Mas, de qualquer forma, Ellen White faz uma crítica dizendo assim, olha, que muito da teologia é especulação humana, que muitas vezes obscurece o conhecimento da verdade com muitas considerações e etc. E ela aponta para o fato de que muitas pessoas que se interessam pela teologia, muitas vezes se interessam simplesmente pelo status social de apresentar às pessoas uma coisa culta, muito bem embasada e etc., que muitas vezes é, obviamente, um objetivo muito pequeno diante dos objetivos maiores, né, da fé, do amor, da salvação. Imagine, né? Nós temos a verdade bíblica para conduzir as pessoas à salvação. E vamos ficar buscando, impressionando elas porque a gente sabe grego, hebraico, aramaico, e porque a gente estuda muito, é muito erudito e etc. E Ellen White questiona um pouco essa questão, tá bom? Agora, uma outra passagem, olhando para o alto, página 336, algumas pessoas aplicam essa ideia para dizer assim que Ellen White foi contra o estudo da língua grega. Mas vamos ver se isso aí se confirma, né? O texto que ela diz é o seguinte: o Senhor deseja que sejais ganhadores de almas. Não tenteis revelar vossa habilidade e inteligência como teólogos, mesmo no tocante às verdades bíblicas. Pois assim procedendo, proferireis muitas palavras que serão tão mal compreendidas por eles como o grego. Ligai-vos firmemente a Cristo e apresentai a verdade como esta é revelada nele. Aqui Ellen White fala que a gente não deve ficar buscando simplesmente aparecer como inteligentes, teólogos e etc., mesmo quando a gente vai discutir as doutrinas bíblicas, porque a gente vai acabar sendo mal compreendido como se a gente estivesse falando grego. Mas obviamente ela não está aqui criticando o estudo da língua, do texto original, da palavra de Deus que foi escrita em grego. Inclusive tem aqui nas minhas mãos, né? Novo Testamento grego, fica aí para vocês darem uma olhadinha. Tem acesso a isso aqui na internet e etc. Essa é uma edição crítica, né? Revisada, etc., lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Um texto muito importante para o estudo do Novo Testamento. 4ª edição revisada, etc. Agora sim, olha, uma coisa sim é fato. O poder da igreja não está construído sobre a erudição humana, o conhecimento das línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico, ou um conhecimento enciclopédico da história, da teologia, disso e daquilo. De fato, não é aí que jaz, né, ou está o poder da igreja. Paulo vai chegar a dizer, né, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O poder da igreja está no amor. Obviamente que Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, o potencial intelectual humano não pode ser desprezado através do conhecimento, da teologia, etc. E parte essencial do conhecimento da teologia é o conhecimento das línguas bíblicas, até porque é fato que a Bíblia não foi inspirada, ou não foi escrita originalmente no português ou no inglês, lá segundo a época de Ellen White, né? Onde Ellen White morava. Então vejam, o estudo do grego, do hebraico, do aramaico não são estudos de ciências dispensáveis, humanas, filosofias, especulações. O estudo do grego, do hebraico e do aramaico é o estudo do texto bíblico tal qual ele foi escrito originalmente. E Ellen White jamais se levantaria contra o estudo da Bíblia. Ellen White recomendou a Bíblia insistentemente, inclusive a Bíblia como única regra de fé e doutrina. E se a Bíblia foi originalmente escrita nestas línguas, é natural que nós, em algum momento, tendo acesso a esse conhecimento, possamos e devamos nos aprofundar nessa direção. Em relação a esse assunto, o livro Grande Conflito, página 173, conta a história de um pré-reformador chamado Zwinglio. E Ellen White, falando dele, ele diz o seguinte, olha, que ali onde o Zwinglio estava estudando, etc., foi quando ele ouviu pela primeira vez da livre graça de Deus o Evangelho. Aí ela vai explicar como é que isso aconteceu. Wittenbach, professor de línguas antigas, ao estudar grego e hebraico, fora conduzido às escrituras sagradas, e assim raios de luz divina se derramaram na mente dos estudantes sob sua instrução. Declarava ele existir uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas pelos escolásticos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. Para Zwinglio, estas palavras foram como o primeiro raio de luz que precede
Aurora. Aqui Ellen White fala de um professor chamado Wittenbach, que estudou grego, estudou hebraico e assim entrou em contato com o texto bíblico. E desse contato, do estudo das línguas originais, ele começou a ensinar seus alunos, e um desses alunos foi Zwinglio, que foi um pré-reformador, que resgatou aí a doutrina cristã verdadeira das mãos aí de filósofos escolásticos, pessoas que muitas vezes estavam se perdendo em discussões insensatas, ou mesmo em discussões interessantes, mas que não são o foco da salvação em Cristo. Então a gente pode concluir que Ellen White em nenhum momento foi contra o estudo da teologia, mesmo profunda, e nem contra o estudo do grego e do hebraico. Obviamente o que ela foi contra uma teologia sem vida, sem amor, sem fé, sem a verdade, simplesmente para tentar conseguir status, fama, poder, autoridade no mundo em nome de uma intelectualidade, em nome de um academicismo, que obviamente não representam a fonte de poder espiritual da igreja, que é a fé, que é o amor, que é a verdade, mas obviamente a verdade ela deve ser escrutinada, ela é atacada, e nesse caminho ela pode ser escrutinada e defendida em termos acadêmicos, em termos teológicos profundos, inclusive com o auxílio do conhecimento das línguas originais nas quais o texto bíblico foi escrito inicialmente, e obviamente Ellen White não tem nada a dizer contra esse estudo.